Deus mudou? Não. É tempo de buscar a revelação. Quando João, ele é levado para a ilha de Patmos e ele escreve a carta ao Apocalipse, em Apocalipse 1:8 ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é. Ele não vai dizer primeiro aquele que era, ele vai dizer aquele que é, que era e que há de vir. Deus sempre está agindo. E a nossa oração precisa ser: Deus, o que o Senhor tem para esta casa? O que o Senhor tem comigo aqui? Porque se Deus nos trouxe para cá, irmãos, precisamos entender que não foi para apenas sentar num banco. Não foi apenas para ouvir um louvor legal, ver uma apresentação do Dia das Mães. Não, Deus nos chamou aqui para um propósito. E precisamos abraçar e viver aquilo que Deus tem nos proposto. Porque isso é um privilégio. Servir a Deus, fazer parte daquilo que Ele está fazendo é extraordinário. E é isso que nós, como igreja, estamos procurando viver. Deus, nós não queremos apenas as suas mãos. Mostra-nos a tua glória. Mostra o que o Senhor quer fazer. Me chama para perto, eu quero estar junto. E a gente que tem filho é totalmente diferente quando o filho participa, quando o filho vem observar o que a gente está fazendo, vem aprender, vai fazer um bolo, mexer, lavar a louça, mexer no carro. É diferente. E Deus tem esse convite para nós. Só que isso só vai acontecer quando nós nos tornarmos famintos pela presença de Deus. Quando entrarmos neste lugar sedentos. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais da tua palavra, eu quero a porção que o Senhor tem para mim hoje, eu quero aprender mais de ti, eu quero estar mais perto. Porque, a bem da verdade, a gente tem vivido cheios de coisas que roubam o nosso prazer, que roubam a nossa alegria. Irmãos, Deus tem muito mais para nós. Ele está nos chamando para viver um novo tempo, e esse tempo é agora. Você pode dizer amém? Então participe de algo. Não é serviço, eu tenho que estar ativo na igreja para alguma coisa. Não, mas se encaixe de alguma maneira. Porque o nosso desejo como ministros dessa casa é ver uma família saudável. É ver o departamento de homens, departamento de mulheres, de jovens e adolescentes, de crianças, o diamante, todos crescendo de forma uniforme. Porque quando ministramos a palavra, a gente não fala, a palavra de hoje é para os homens. Se fosse, a gente estaria aqui hoje no Farol. Ou, Ministério de Mulheres, o diamante. Não, mas quando ministramos aqui, é algo que Deus separou para nós como igreja e precisamos aplicar essa palavra. Comecei a fazer uma retrospectiva recentemente de tudo que Deus ministrou nessa casa, de todas as vezes que Deus usou o nosso pastor. Eu falei, Deus, eu precisava estar vivendo mais. Eu preciso ir além, porque o Senhor já disse que está pronto, o Senhor já disse que vai fazer, e eu quero participar dessa obra. Eu não quero, irmãos, não sei você, mas eu não quero ver o tempo passar e ver a obra avançando, ou tudo acontecendo e, puxa, eu não fiz nada. Sabe aquele sentimento de, eu poderia ter feito mais. E não é para ser reconhecido, não, é para ver o reino de Deus crescendo. Se eu creio que a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Silvana, foi eu ter conhecido a Jesus, Ele ter me salvado e eu ter uma eternidade, por que eu não vou expandir isso para as pessoas que estão lá fora? O nosso evangelho precisa avançar, irmãos, e só vai avançar quando nós, como igreja, nos apossarmos da missão dessa igreja, que é o que Jesus deixa para a igreja dele: ganhar todas as pessoas para Ele. Esse é o nosso papel. Enquanto tiver um perdido aí fora, o nosso papel é pregar o evangelho. O nosso papel é abraçar, é acolher, é direcionar. E eu tenho aprendido a sonhar coisas grandes. Irmãos, quando o nosso pastor fala de colégio, de faculdade, eu penso nisso. Eu penso porque a gente fala assim, o ensino está perdido, lá fora as escolas, o governo. Nós, como igreja, temos o potencial de levantar um lugar ímpar. Um lugar que é referência. Mas somos nós. E eu creio, irmãos, eu creio no que Deus vai fazer por essa casa e eu creio naquilo que Ele já prometeu para nós. Mas vamos avançar porque eu quero entrar na mensagem. Eu quero falar um pouco sobre
vivendo a revelação de Deus para o nosso tempo. Eu quero pegar alguns personagens desse texto que é bastante conhecido e falar um pouco sobre Ana, Eli e Samuel. Quando a gente olha, antes de nós lermos o texto, aproveitando que é Dia das Mães, e eu já parabenizei todas as mamães, a mamãe mais linda acho que está lá fora, deve ter ido levar a Irinha para alguma coisa, mas feliz Dia das Mães. Mães, vocês são especiais. O dom de gerar, o dom de trazer a vida é da junção, mas vocês que geram, que cuidam, que têm uma criança no ventre até o nascimento, isso é extraordinário. Uma vez eu ouvi isso, eu guardei para mim. Mães são a arca que Deus escolheu para guardar uma criança e colocá-la na terra. Então, mães, vocês são mais que especiais, vocês são essenciais para nós. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. E quando a gente olha, a mãe de Samuel era Ana. A Ana é uma mulher que deixa um legado importante para nós. Porque você conhece essa história, você conhece essa parte da Bíblia melhor do que eu. Quando a gente começa a história de Samuel, no capítulo de número 1, a Bíblia vai começar narrando a história de Ana e Eucana, seu marido. A Bíblia vai dizer que Ana, ela era estéril. Ana era uma mulher que não conseguia gerar. Ana não tinha o privilégio de gerar filhos. E naquela época, homens podiam se casar com 1, 2, 3 mulheres, ter concubinas. Irmãos, devia dar trabalho. Meu Jesus amado. Mas por causa da desobediência do homem que isso foi permitido. Não era algo que era o plano inicial de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana, ela era atormentada por Penina, que a irritava excessivamente por ela não ter filhos. Mas quando você lê a história, você vai ver que anualmente Ana estava na presença de Deus. Ana ia até a casa de Deus. Ana ia orar. Ana ia ofertar. Ana ia adorar a Deus. Ana entendia que independente do que estava acontecendo, ela precisava orar, buscar a face do Senhor, buscar a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Ana, ela ofertava ao Senhor junto com seu marido Eucana, porque ela sabia que tudo que ela tinha vinha de Deus. E Ana adorava. Irmãos, a adoração é algo extraordinário. Quando entendemos o poder da adoração, que não é apenas o louvor, é o estilo de vida que nós levamos, tudo se transforma. Agora, a questão é, a Bíblia vai dizer que Ana era humilhada, que Ana sofria bullying, que Ana se irritava por causa da forma que Penina a tratava. Mas Ana não desistia. E a questão é, aonde você tem procurado auxílio e apoio nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de raiva, nos momentos de angústia, nos momentos de dor? Ana, ela mostra para nós que a resposta sempre estará na presença de Deus. Por mais que seja impossível, e se é impossível, aí que eu preciso buscar a Deus. Ana nos mostra que independente do que aconteça, o melhor lugar é estar na casa dele. E aí vai um alerta. Porque você conhece, Ana vai até a presença de Deus, a Bíblia vai dizer que ela está amargurada de alma, e ela vem, se prostra no altar e começa a chorar e balbuciar algumas palavras. E o profeta da época, que era Eli, que também era o sacerdote, que também era juiz, ele olha para ela e fala assim, Ana, na verdade, por que você está bêbada, mulher? Perceba, às vezes a gente vem para a casa do Senhor e se despluga. Vou pegar o Instagram para gravar o culto. Aí quando eu abro o Instagram tem alguma coisa. Aí eu começo. Se eu perco a conexão, Fred, eu me esqueço que Deus está sempre me vendo e a palavra que eu preciso para mudar o meu destino pode sair e eu não peguei porque eu estava desconectado. Ana estava dilacerada, Ana estava sofrendo, mas ela estava no lugar certo e Deus a viu. E a palavra que ela precisava veio no momento em que ela precisava. O profeta vai olhar, vai conversar com ela, fala, meu senhor, não estou bêbada, a sua serva está amargurada de alma, e aí ele fala assim, que seja feita conforme a sua vontade, conforme a sua petição a Deus. Ela, pegou aquilo, levou para casa, e Deus deu a luz a Samuel. Agora, a questão é, quando eu olho para os dias atuais, tudo que desanima a igreja e o povo de Deus, parece que a primeira coisa que vai paralisar é a nossa fé. Porque eu não vejo, quando eu estou sendo perseguido no meu trabalho, eu falo, eu vou pedir conta.
Eu não vou mais trabalhar porque eu estou sendo perseguido no trabalho. Eu estou extremamente cansado. Eu vou ligar para o meu chefe e falar, amanhã eu não vou trabalhar. Vou tirar uma semana de folga. Entenda, como eu falei no início do culto, o descanso é bíblico. Nós precisamos descansar. O nosso pastor está tirando uns dias de descanso porque ele estava se sentindo sobrecarregado. Isso é natural. Agora a questão é, por que sempre priorizamos as outras coisas em detrimento à vontade de Deus? Por que quando o cansaço vem, a dor chega, a tristeza vem, a primeira coisa que eu largo é a presença de Deus? É incoerente. É incoerente eu dizer que o melhor da minha vida vai para Deus, mas a primeira situação que vem, eu desanimo e falo, não vou mais à casa de Deus. A Bíblia vai dizer, quando ela vai contar sobre Penina, Penina também ia ao mesmo culto. Penina também ia ao mesmo local de adoração. Isso não pode, irmãos, eu sei que a gente se entristece, a gente se chateia quando o irmão não fala com a gente, às vezes a gente esquece mesmo, mas isso não pode paralisar a nossa fé. Se eu quero alcançar o nível que Deus tem para mim, eu não posso deixar coisas triviais paralisarem a minha fé. E quando foi feita uma promessa sobre a abertura dessa casa, eu nunca me esqueço que Deus disse que chegariam pessoas feridas. Foi mostrado como se fosse uma multidão de pessoas feridas, machucadas, e o nosso papel é acolher, curar, sarar e dar seguimento. Muitos de nós, irmãos, chegamos aqui porque fomos maltratados em outras igrejas, porque sofremos perseguição, porque nos magoamos com coisas do homem, e está tudo bem, mas isso não pode paralisar a nossa fé. Isso não pode nos impedir de seguir a Deus. Isso não pode impedir que eu deixe de lado a promessa que Deus tem para minha casa. Não pode, irmãos. Então, se nós estamos aqui, aqui é o lugar de adoração. Aqui é o lugar de Deus. Só o Senhor sabe como eu cheguei aqui hoje. Deus, o Senhor sabe que pelo jeito que eu estou, eu não queria nem estar aqui, mas Pai, eu estou aqui, então eu vou te adorar. Deus, eu vim até este lugar, então independente do que aconteça, eu vou te ofertar a minha melhor adoração. Deus, independente do que aconteça, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou te adorar, eu vou me arrepender, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Você pode dizer amém? Aprenda com Ana. Aprenda este legado, independente da situação. Ore, adore, oferte ao Senhor. Siga o que a Bíblia nos ensina. Mas aí quando a gente avança, Deus dá a promessa, Samuel nasce. Isso aqui é fantástico. Porque Ana, ela não só recebeu o milagre, ela preparou o milagre para viver o destino profético que ele tinha. Olha isso. Obrigado, meu amigo. Ana, quando ela recebe a promessa de Deus, quando ela conversa e ela faz um voto e fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei ele na sua casa, e ele vai ser nazireu, e não vai beber bebida forte, e não vai passar navalha em sua cabeça. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, faziam tudo de errado. Eram sacerdotes responsáveis por levar o povo à adoração, receber as ofertas do povo. Eles eram aqueles que profanavam o templo. E a Bíblia vai dizer que isso estava na fofoca no meio do povo de Israel. Agora imagine, Ana, que tem o seu filho, que é uma promessa de Deus, e ela diz que vai entregar ele para Deus, para viver o seu destino profético. Ana sabia quem era Ofni e Finéias. Ana sabia tudo o que acontecia no sacerdócio. E Ana, ela fica com Samuel, até os estudiosos vão dizer que naquela época o desmame acontecia entre 3 e 5 anos. A questão é, Ana passa um tempo com Samuel e ela começa a criar a identidade espiritual de Samuel. Nós não podemos negligenciar as nossas crianças. Nós não podemos achar que elas não entendem o que acontece nesse ambiente. Nós não podemos achar que as nossas crianças não conseguem vir à casa de Deus adorar. Não, irmãos. Ana, ela sabe disso e ela começa a preparar Samuel para viver o destino profético dela. E isso me enche de temor. Porque quando eu olho, eu falo, e se Deus pegar a Irinha e levar ela para fazer missão? Estou preparado? Não sei.
E se Deus quiser fazer diferente da minha vontade, eu estou planejando a vida da minha filha e vai dar tudo certo e vai ser lindo, e Deus fala, mas eu tenho planos diferentes. Nós precisamos, irmãos, preparar as nossas crianças para viver um destino profético. E isso é muito poderoso. Nós, como pais, mães, tios e tias de salinha, autoridade espiritual, precisamos declarar um destino profético sobre elas. Elas não estão ali na salinha brincando. Vai ter um momento de brincar? Vai, mas elas vão receber uma palavra adequada à idade e o entendimento delas. Nossos filhos são espertos, irmãos. São inteligentes e eles precisam entender o que fazemos aqui. Eles precisam entender que há um Deus, eles precisam entender que há uma salvação e isso vai com o tempo. Mas a gente não pode privar e achar que elas não têm maturidade, que isso não vai acontecer. E aí eu já abro um parênteses que o pastor pediu para eu falar sobre isso. Amigos, aqui no altar nós temos vários equipamentos, bateria, mesa de som. E às vezes no final do culto algumas crianças vêm correr aqui no altar. Então, eu queria pedir gentilmente, nós temos muitas crianças e isso é motivo de alegria. Mas evite deixar crianças correndo aqui, ela pode tropeçar, derrubar algum equipamento, mexer na bateria e não é o que nós queremos. Então, fechei esse parênteses para a gente seguir. Ana, ela inculcava a palavra na mente de Samuel. Nós precisamos falar de Bíblia em casa. Do jeito que você sabe, do jeito que você entende, mas a gente precisa parar. Filho, vem cá. Nossos filhos precisam ver que nós lemos a palavra de Deus, que nós oramos, e nós precisamos fazer isso com eles também, porque eles têm um destino que eles vão viver. Independente de como esteja o mundo, irmãos, o mundo sempre estará em trevas, mas nós estamos criando filhos para serem luz lá fora. Para serem preparados para viver de forma extraordinária. E a gente precisa crer que a semente do evangelho, ela tem muito mais poder do que as ideologias lá fora. Porque aqui os filhos passam 1 hora, 1 hora e meia, em casa a gente tem 1 hora, 30 minutos para fazer alguma coisa, e lá fora passam muito tempo. Celular, internet, colégio, amigos. Precisamos crer que a semente que plantamos aqui é maior do que tudo que vem lá fora. Você pode dizer amém? Mas aí eu preciso avançar. Eli, quando nós olhamos a história, aí eu vou entrar no texto agora, que eu pedi para você abrir. 1 Samuel 2, a gente vai ler a partir do verso 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não manifestei a casa de seu pai quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, Eli, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder, e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Verso 33. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. Meu Deus! E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E eu lhe edificarei uma casa estável. E ele andará diante do meu ungido para sempre. Meu Deus,
Que palavra pesada para Eli. Eli foi um homem que durante 40 anos ele foi juiz e o sumo sacerdote de Israel. Aos olhos humanos olhamos e falamos, Eli governou Israel durante 40 anos. Como que esse homem que aos olhos do povo estava indo tão bem, recebe um juízo tão pesado de Deus? Precisamos entender, irmãos, Eli foi uma autoridade no seu país, mas fracassou como pai. Eli foi um homem que deveria zelar pela palavra de Deus. Como sumo sacerdote, ele tinha pelo menos 5 papéis. Ele representava o povo diante de Deus. Ele era aquele que supervisionava o culto, as ofertas, o que está acontecendo. Ele era aquele que não tinha uma palavra, uma Bíblia completa como nós temos hoje. Ele era aquele que deveria ensinar a lei. Ele buscava a direção de Deus. Ele era o líder da nação. Mas Eli fracassou. E a gente precisa entender uma questão. Sucesso fora de casa não compensa o fracasso dentro dos nossos lares. Não adianta o tanto que eu me esforçar para ser um bom homem, para ser um bom funcionário, para ser um bom amigo, para ser um bom líder no meu trabalho, para ser um bom mentor, para conquistar muito dinheiro. Nada vale mais do que a nossa casa. Não adianta eu ter sucesso aos olhos dos homens e fracassar dentro da nossa casa, e foi isso que aconteceu com Eli. O mesmo Eli que era duro, que quando viu Ana, falou, você mulher bêbada na casa de Deus, era aquele que tinha dificuldade para repreender os seus filhos. Ele pesava a mão para quem era de fora, mas para aqueles que estavam junto com ele, ele não conseguia repreender. E isso é muito sério. Permitir algumas coisas dentro do nosso lar por conivência, por falta de tempo. Delegar a criação dos nossos filhos à TV, a smartphone. Irmãos, a gente não é contra isso, mas use de forma saudável, use de forma sábia. Porque se para nós que somos adultos, às vezes é tão difícil não ser dominado por um smartphone, que dirá uma criança que não sabe filtrar as coisas, que não tem a maturidade que nós temos. Eli foi um homem que fracassou naquilo que era principal, naquilo que era primordial. Eli fracassou dentro do seu lar. Eli fracassou em direcionar os filhos para viver o chamado de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o sacerdócio ele era passado de pai para filho. Então é como se fosse meu amigo Wilton pegasse, todo mundo na minha casa vai tocar um instrumento, vai cantar alguma coisa. Era o natural acontecer. Disciplina, jeito de fazer. Meu filho, é assim que a gente coloca a oferta ao Senhor. Meu filho, é assim que o povo precisa trazer. Só que por algum motivo, Ófine e Finéias, filhos de Eli, começam a desvirtuar tudo o que acontecia no altar. Se o povo trazia uma oferta e as melhores partes, a gordura, era para ser queimado no altar diante de Deus, eles pegavam e falavam, não, a melhor parte é minha. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que eles se prostituíam com mulheres dentro do templo. Meu Deus. E infelizmente, é com muita tristeza que nós ainda vemos isso acontecer. Mas irmãos, não vale a pena. Porque nós temos um Deus santo. Nós temos um Deus justo. E nós temos um Deus fiel. Imagina, irmãos, Deus olha para Eli e fala assim, Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E é engraçado que Paulo, quando ele vai escrever 1 Timóteo 3, 4, ele vai falar sobre aqueles que buscam o episcopado, que buscam ser obreiros. Ele vai falar assim, ele vai falar várias características de que o homem tem que manejar bem a palavra, não deve ser dada bebida fermentada, mas ele vai falar assim no verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Era o que acontecia com Eli.
Como cuidar das coisas de Deus se eu não estou gerenciando bem a minha casa? Irmãos, escute, se falharmos diante de Deus como sacerdotes, falhamos de todas as formas. Se eu como homem, se você como mulher, nós somos sacerdócio real, nação escolhida para viver diante de Deus. Se falhamos nisso, falhamos em tudo. Podemos deixar a maior herança, podemos deixar quantas casas conseguirmos conquistar, podemos deixar as melhores lembranças de viagens, mas se os nossos filhos, se a nossa posteridade, se o nosso legado não for de homens e mulheres que conhecem a Deus, de nada valeu a pena. E o meu desejo, irmãos, que é com muito temor, é que nós não sejamos achados como Eli. Porque esse juízo para a casa de Eli foi muito duro. Eli era a autoridade máxima de Israel. Ele era o grande líder responsável por levar a adoração do povo. Mas ele era conivente com o pecado. Sabe? Imagina você estar na igreja, vir aqui todos os dias, mas não desfrutar da presença de Deus. Porque os filhos de Eli faziam o que era automático. Eu sou um funcionário daqui. Então eu tenho o que fazer. Eu tenho que abrir a igreja e fechar a igreja. Eu tenho que ministrar, eu tenho que cantar, eu tenho que catar o copo do chão. Mas nunca se relacionar com Deus. Sacerdotes ativos no culto, que estão todos os dias lá prestando culto a Deus sem saber quem Deus é, sem ter intimidade, sem nunca ter experimentado a presença e a glória de Deus. Note o que a gente falou no início. Ofni e Finéias eram especialistas na verdade de Deus. Sabem quem Deus é? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Deus levantou Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que levou o povo para o Egito. É o Deus que libertou com mão forte o povo, a nação de Israel. É que abriu o Mar Vermelho, que levou para a terra prometida. Eles conhecem a verdade de Deus, mas nunca se encontraram com a revelação de quem Deus é. Não basta estar no ambiente, não basta servir, não basta participar, é necessário experimentar e conhecer quem Deus é. E é por isso que quando a gente estava comentando da Semana Mover, eu falei porque eu me questionei, por que eu não levo isso para dentro da minha casa? Porque foi extraordinário. A presença, a adoração, o quebrantamento. Precisamos levar isso para dentro dos nossos lares. Precisamos resgatar o lugar secreto. O lugar da adoração. Sabe quando Elias, ele chega no Monte Carmelo e tá ele e os profetas de Baal. O rei daquela que era Acabe, a rainha era Jezabel, você conhece. E o altar de adoração de Israel estava destruído. Quando Elias chama os 500 profetas, os 450 profetas de Baal, e cada um monta um altar, e para se provar quem seria o Deus verdadeiro, seria quem mandasse fogo no holocausto. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar. E aquilo ali tem uma simbologia muito grande, porque ele começa a restaurar o altar que está quebrado. E entenda, se o meu altar de adoração está quebrado dentro do meu lar, não adianta eu vir aqui e achar que eu estou entregando louvor a Ele. Não adianta, amigos. Se o meu altar de adoração dentro de casa não é verdadeiro, o que eu faço aqui é fake. E não tem valia. O que Deus está nos chamando é olhar e é possível viver um sacerdócio diferente de Eli. É possível ter uma intimidade como Ana. É possível, daqui a pouco, como a gente vai falar, viver uma vida como Samuel. Porque Deus confronta o pecado de Eli. Fala que, Eli, eu prometi um sacerdócio eterno sobre a sua casa.
Irmãos, a Bíblia é um livro extraordinário porque não mostra só os acertos. Quando nós olhamos para a história, quando eu vejo Saul foi o primeiro rei de Israel. Talvez Jesus deveria ter vindo da sua linhagem, mas não veio porque Saul escolheu não honrar ao Senhor. E Deus falando, Eli, eu honro os que me honram. Nós temos uma escolha, irmãos. O livre-arbítrio, ele é real. Deus coloca diante de nós a honra ou a humilhação, a glória ou a vergonha. Cabe a nós escolher. Eu quero ser honrado por Deus, eu quero participar da glória de Deus. Honre a Deus. Esse é o desafio dos nossos dias. Honrar a Deus com o nosso tempo, honrar a Deus com os nossos olhos, honrar a Deus com o nosso dinheiro, honrar a Deus com os nossos pensamentos. Mas é possível. Jesus, eu preciso correr. Quando a gente vai para 1 Samuel 2,35, o texto vai terminar essa repreensão a Eli dizendo que Deus levantaria um sacerdote fiel que faria segundo o que tenho no coração e na mente. Vai para o capítulo de número 3 rapidinho. Vamos ler só do 1 ao 5. O menino Samuel, em meio a isso tudo, em meio ao caos, em meio à palavra de juízo contra a vida de Eli, o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não ver, estava deitado no lugar de costume. Samuel também estava deitado no templo, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. E aqui você conhece. Deus chama Samuel. E Samuel corre até Eli. Meu Senhor, o Senhor me chamou. Ele fala, não, Samuel, não te chamei. Volta a dormir. Isso acontece a segunda vez. Deus chama Samuel, Samuel ouve, acha que é Eli e vai até ele. Isso acontece uma terceira vez. Na terceira vez ele, opa, é Deus que está chamando esse menino. Samuel, quando Deus te chamar, você vai dizer assim, fala Senhor que o seu servo ouve. Agora olha só esse contraste. Samuel não conhecia a voz de Deus, mas ouviu. Eli conhecia a voz de Deus, mas já não escutava mais. A Bíblia vai dizer que as visões naquele tempo não aconteciam, eram raras. E não era rara porque Deus não queria se manifestar ao seu povo. Não, é porque Deus não encontrava um coração disponível para ouvir a voz dele. A mesma coisa acontece conosco. Deus não tem falado mais em nosso tempo. A culpa é de Deus? Não é. Sabe? Eu acho extraordinária a forma que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Porque vamos ser sinceros, quem aqui, se fosse Deus, usaria Eli? A gente não usaria. Mas foi esse Eli que mesmo com o seu sacerdócio depravado, que deu a palavra profética para que Deus ouvisse a oração de Ana e gerasse um filho nela. Foi esse mesmo Eli que Deus falou para colocar Samuel ali, que seria o mentor, o discipulador de Samuel. Esse mesmo Eli foi o que ouviu a voz um dia e falou, opa, Samuel, quem está te chamando é Deus, vai lá e fala com ele. Às vezes a gente está em lugares sendo machucados, sendo oprimidos, mas há um propósito. Aguenta um pouquinho mais. Deus, eu não entendo, e talvez a gente não entenda, porque ninguém aqui usaria Eli. Quem confiaria uma criança pequena para ficar com Eli? Para ficar perto dos seus filhos Ófni e Finéias? Mas esse foi o direcionamento de Deus. Aprenda a permanecer onde Deus te colocou. Mas vamos lá. Em meio à corrupção, em meio a tudo que acontece, Deus enxerga, Deus olha o coração puro de Samuel. Deus revela os planos dele, os planos que ele tinha para uma nação, os planos de governo, de autoridade para uma criança.
Meus irmãos, quem em sã consciência, estou pensando em abrir um negócio, vou chamar uma criança para conversar. Mas Deus enxergou em Samuel algo que talvez a gente não enxergaria. E isso é tão fantástico, porque as promessas de Deus não dependem do tempo que eu caminho com Ele. Porque muitos de nós, quando chegamos diante de Deus, quando conhecemos o Evangelho, ou quando realmente fomos apresentados à palavra de Deus, recebemos uma palavra profética, recebemos um novo destino, recebemos algo que é único para que nós vivêssemos. E Deus é maravilhoso, Ele faz isso. Mas depende de nós dar continuidade àquilo que Ele falou que deveria acontecer. Deus tem para mim um chamado, sei lá, pastoral. Mas eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não me consagro. Meu chamado pastoral vai chegar? Deus falou que vai usar o irmão e vai cantar e vai compor canções. Eu não estudo, eu não aprendo sobre canções, partituras, sei lá. Se Deus mostra algo para nós, nós precisamos trilhar esse caminho, irmãos. Deus teria todo o poder de chegar e colocar o Asriel de agora, daqui 20 anos, mas Ele não vai fazer isso. Eu preciso trilhar esse caminho de conhecimento e intimidade com Deus. Aquilo que Deus tem para você, você só vai viver se você se colocar diante dele. Samuel recebe uma promessa de Deus. Samuel recebe uma palavra. Imagine, a primeira, quando a gente discorre nesse texto, a primeira visão, quando Samuel chega e fala, Samuel, e ele fala, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. A primeira coisa que Deus fala, Deus ratifica a palavra do profeta no capítulo anterior. Ele vem falar sobre o juízo de Eli. Imagina, Samuel, como é que eu vou entregar isso para o meu mentor? Então, Eli, Deus falou que já era. Como que não se abala? Porque, aí a gente volta um pouquinho. As visões eram escassas naquele tempo. E aí Provérbios 29:18 vai dizer, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aí eu lembro, Deus falando, eu suscitarei, eu levantarei um sacerdote fiel. Irmãos, independente do que você vê na mídia, se você vê o fuxico gospel, o que acontece lá fora, o que deixa de acontecer, se coloque na posição para viver o sacerdócio que Deus tem para a sua vida. Jovem, criança, homem, mulher, idoso, idosa, irmãos, Deus tem algo para que a gente viva. Deus está nos chamando como igreja para avançar. Ele chama Samuel e a ideia desse chamado, quando ele fala assim, um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. É Deus falando assim, eu vou levantar alguém que não apenas ocupe a posição, mas que esteja alinhado comigo. Posição, cargo, não é isso que vai garantir a sua intimidade com Deus. Não é se você está no altar, não é se você não está, não é se você é filho de pastor, não é isso. Deus é especialista em pegar improváveis. Deus chama Samuel, filho de uma mulher que era estéril, para começar uma nova história na nação de Israel. E às vezes a gente tem desafio, a gente tem dificuldade em pensar grande. Imagina se do nosso meio Deus levanta alguém que vai mudar a nação brasileira. A gente não consegue pensar nisso porque a gente limita o poder de Deus. Não podemos fazer isso. Deus quer alguém que deseja o que Ele deseja, que valorize o que Ele valoriza, que obedece a Ele de forma sincera, que administra as coisas sagradas com temor e que não use o ministério para benefício próprio. É isso. Aí tem o contraste, Hófni e Finéias faziam tudo o contrário. Profanavam o templo, usavam o altar para si mesmo, desprezavam as ofertas, exploravam o povo, não honravam a presença de Deus. Tem uma infinidade disso. E Deus não procura, é até jargão, né? Deus não procura
Como é que é, Jesus? Esqueci até. Deus não... Esqueci. Depois eu vou lembrar. Mas Deus não procura alguém que tenha só habilidade, posição, influência e tradição religiosa, não. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que eu gosto muito, que eu nunca tinha ouvido o testemunho dele. E aí, cara muito influente, prega muito. Coisa extraordinária, ele começou a contar que ele passou 10 anos preso por tráfico de drogas. Falei, caraca. Deus usa quem Ele quer, mas Deus usa quem está disponível. Deus não vai implorar, irmãos, para que para que a gente dê lugar para que Ele nos use, não. Mas nós temos um Deus paciente, que procura pessoas fiéis, obedientes e sensíveis à sua voz. Você pode dizer amém? Samuel, ele cresce ouvindo a verdade de Deus. Lembra? A mesma verdade. Samuel, Deus, Yahvé, Deus criador dos céus e da terra. Mas chega um momento de Samuel se relacionar com a revelação de Deus. Samuel começa a conhecer Deus por quem Ele é. Samuel começa a ver o que Deus está fazendo e participando ativamente do que Deus está fazendo. Samuel é aquele que vai ungir Saul. Samuel é aquele que vai ungir Davi. Samuel é aquele que vai deixar um legado extraordinário, mas que os filhos dele também vão se desviar da presença do Senhor. Isso é triste. Se coloque de pé para parecer que a gente está acabando. Irmãos, eu creio que Deus está levantando uma geração que vive só de passado. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não vive só de teoria, uma geração que não vive só de estrutura religiosa. Não, irmãos. Deus está nos chamando para conhecer quem Ele é. Deus está nos chamando para... Onde você parou sua caminhada? Vamos, ainda dá tempo. Talvez você tenha... Irmãos, é até estranho sempre falar isso, mas o tempo está passando muito rápido. Estamos quase no meio do ano e talvez você tenha começado o ano empolgado. Não, esse ano vai. Esse ano eu vou romper. Esse ano eu comprei o devocional e eu vou ler todo dia. Não, esse ano eu vou colocar minha leitura bíblica, eu vou orar, eu vou buscar e talvez você esteja falhando e está tudo bem. Mas não permaneça dessa forma. Como que você está? Se você está vivendo como Ana, na dificuldade, esperando o seu milagre, persevere. Se você está vivendo como Eli, deixando o sacerdócio de lado, se arrependa. Ajuste sua casa. Mas se você está vivendo como Samuel, responda o chamado de Deus. Responda o que Deus está propondo para você. Não dá, irmãos, para semana após semana ouvirmos uma palavra poderosa, mas não praticarmos. Não dá mais para Deus falar que vai fazer e a gente esperar e não, pelo menos se posicionar, porque a gente não está aqui para gerar fogo. Não é nosso papel gerar fogo, não é o nosso papel fazer a coisa acontecer. Não, nosso papel é estar aqui disponível, é trazer adoração, é se derramar na presença de Deus. O fogo quem manda é Ele, os dons quem dá é Ele. Mas eu sinto saudade, irmãos. E eu não quero ser aquele que vive só nas verdades de Deus. Não, um dia Deus fez na minha vida. Não, um dia eu entrei no meu quarto e falei com Deus e Ele me respondeu. Não. Eu quero viver isso hoje. Eu quero ver as promessas que Deus tem para essa casa e falar, Deus, aonde que me cabe aqui? Eu quero atuar. Senhor, o Senhor está dizendo que vai expandir, o Senhor está dizendo que a gente vai crescer, o Senhor está dizendo que tem dons para essa casa. Deus, qual é o meu dom? Deus, o Senhor está falando que tem dons de profecia, dons de cura. Deus, o Senhor está falando que vai levantar novos ministros. Deus, o Senhor tem falado que vai dar canções para Pertencer Music. Deus, o Senhor diz que tem palavras proféticas para essa casa. Precisamos participar disso, irmãos. Não dá para a gente orar, Deus, traz de fora, traz aquele pregador, traz aquele irmão que é usado na cura. Não, Deus está falando que quer nos usar aqui nesse ambiente. Não deixe as coisas que acontecem te travar. Como foi ministrado na ceia, irmãos, se tem algo que
está dominando, preenchendo o seu coração, se é pecado, se arrepende, se é embaraço, larga de mão, pede ajuda e vamos caminhar junto. A questão é, eu quero conhecer quem Deus é. E independente do que aconteça lá fora, independente do amanhã, independente de guerra, de eleição, Deus continua sendo Deus. Deus continua cuidando de nós, Deus continua nos direcionando, Deus continua nos guardando, Deus continua provendo, Ele continua nos amando. Mas tudo isso depende da forma que eu me relaciono com Ele. Não, Deus é Senhor, amém, mas Ele também é seu Pai. Se relacione com Ele como quem se relaciona com pai e filho. E eu falo abertamente, eu só descobri o que é isso depois que eu me tornei pai. Porque eu não tive a figura paterna diante de mim. Então me relacionar com Deus como pai me travava. Até o dia que Deus falou, que eu falei, Deus, por que eu não tenho pai? Por que eu não tenho um pai ativo que cuida? Deus falou assim, filho, eu sou seu pai. E eu falei, Japão, mas eu não sei, Deus, como que é ser filho, me ensina. E eu precisei aprender. E talvez seja isso que bloqueie a sua mente, bloqueie o seu coração de viver ativamente o que Deus tem para você. Mas essa noite eu quero que você se desprenda disso. Não dá mais, irmãos. Não dá mais para culto após culto não haver uma transformação genuína dentro de nós. É como se entrássemos nesse ambiente e as cadeias fossem quebradas, mas quando fôssemos lá para fora, os grilhões voltassem. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus em ação. E é isso que a gente vai viver.